trocaram farpas, algumas farpinhas, Leonardo Meneghetti e Alex Bagé no debate raiz de ontem, não foi nem no de hoje. Eu demorei um pouco para fazer esse vídeo aqui, que ontem o dia foi muito agitado no Grêmio, hoje também muita informação. Já como não vai ter live nessa sexta-feira, eu sempre faço no sábado, resolvi trazer ele. Qual que é o contexto? Você deve ter ouvido falar, se não ouviu, eu vou contar para vocês aqui. Tá? O Alex Bagé, em determinado comentário do Leonardo Meneghetti, disse que ele não estava sendo um jornalista isento, que ele estava sendo um jornalista identificado e sendo clubista. Não com essas palavras, tá? E o Meneghetti devolveu, dizendo que se o Bagé fosse nessa linhagem, ele poderia dizer que o Bagé também não era gremista por algumas declarações ali, que é um personagem. Gente, eu vou contar essa história para vocês. Antes eu quero pedir o like de vocês no vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações. Se inscrever no canal, falei, né? Se inscreve e ativa o sininho, ajuda a gente a chegar em 25 mil até o final desse ano. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Estamos em 21.200, se eu não me engano, faltam menos de 4 mil para a gente bater a nossa meta. Conto muito com vocês, tá? Não quero perder tempo, tá, gente? Não quero perder tempo. Como é que se deu essa história aí que, olha, gente, foi uma discussão assim, ó, passional, gente. Uma discussão de boa, não teve exaltação. E como eu falei no enunciado desse vídeo aqui, isso só foi possível, eu tenho certeza absoluta, porque Grêmio e Inter não jogaram no meio dessa semana. Os nervos estavam mais calmos e tal. Sem jogo de dupla Grenal, eles conseguiram manter a compostura ali para debater. Vamos lá, vamos contar essa história, exatamente o que aconteceu. O Leonardo Meneghetti, em determinado momento, ele olha para o Alex Bagé e diz assim, ó, não, ele não fala para o Bagé, fala para todo mundo. Ó, parabéns ao Grêmio que está contratando o Gaciba, quase como um presente, uma gratidão que o Grêmio está tendo com o Gaciba, porque nos tempos de árbitro ele ajudou muito o Grêmio com falhas, não estou dizendo que foram falhas que ele cometeu de propósito, mas foram falhas, por exemplo, lembrou de um Grenal que o Ronaldinho leva a bola com as mãos aqui, que estava 1-0 para o Inter, gol do Enciso, e o Ronaldinho levou a bola com a mão e empatou. Ele falou isso. De imediato, o Alex Bagé já rebateu, dizendo assim, não, peraí. Tu prega ser um jornalista isento, apesar de ter revelado o time que tu torce, mas aí tu não tá sendo isento. Mas aí tu não tá sendo isento. Aí tu tá sendo, como é que eu posso dizer, altamente clubista, um jornalista identificado. Daí o Meneghetti já não gostou. Tá? Aí o Meneghetti já não gostou. Daí o Meneghetti olhou. Bom, tu não pode dizer isso porque eu sou isento e tal. Começou a discussão e ele olhou pro Bagé e disse assim, ó, gente. Ele olhou pro Bagé e disse assim, ó. Então, do mesmo jeito que tu pode interpretar que eu não sou isento, eu posso interpretar que tu não é gremista e que tu faz um personagem. Porque tem coisas que tu fala que podem me levar a interpretar isso. E o Bagé questiona quais são essas coisas. Um dos exemplos que o Meneghetti dá, é o seguinte, que no dia do título do Grêmio da Série B contra o Náutico, a hora que acabou o jogo, ao invés de ir para Guete, o Bagé teria declarado em algum momento, em algum programa que eles fizeram juntos, que ao invés de ir direto para Guete festejar, ele passou em um determinado lugar ver um outdoor publicitário de uma campanha que ele estava fazendo, o que ele estava organizando, eu não sei ao certo dessa história da campanha. Ao invés de festejar o clube dele, ele foi primeiro verificar essa história aí do outdoor. E outro exemplo que o Meneghetti diz para poder interpretar que talvez ele não fosse gremista é também a situação de no Grêmio Ajax de 1995, do Mundial de Clubes, o Bagé não sabia qual era o horário do jogo. Ele falou que tinha sido de noite, o jogo teria sido de manhã, alguma coisa assim, tá? Daí começou ali argumento de lá, argumento de cá, e ficaram 14 minutos nessa daí. Eu não botei o trecho aqui, pois eu não tenho os direitos, e eu nem pedi para eles, eu não quis incomodar o JB de novo, eu sempre peço muita coisa para ele de conteúdo deles, eu não quis, mas tá aqui, ó, esse vídeo aqui, ó, tá aqui a thumb do lado, eu vou botar para vocês, tá? Vou botar para vocês aqui, e o link do vídeo do debate raiz está na descrição, tá? Pode clicar ali e assistir todo o diálogo deles. Bom, agora vamos comentar a respeito disso, né? Gente, se você foi ver o vídeo, ouviu a live ao vivo, eu fiquei impressionado como eles não perderam as estrebeiras. Eu atribuo isso só não ter jogos da dupla é boa, da dupla Grenal
nesse meio de semana, deixou o clima mais ameno, porque o Grêmio lá atrás ganhou de São Paulo, o Inter empatou com o Palmeiras, está todo mais ou menos, apesar da posição na tabela, sangue doce, esperando o Grenal da Copa do Brasil, tá? Por isso, talvez, estavam mais boa. E eu quero começar pela história do Meneghetti, tá? Vamos começar pela história do Bagé, depois eu vou pro Meneghetti. O Bagé tem um movimento de pessoas aí, inclusive ligadas ao Grêmio, porque eu recebi algumas coisas no meu WhatsApp, não de provas que ele não é gremista, não é isso daí. Eu recebi de coisas de gente ligada ao Grêmio, endossando esse discurso, tá? Eu não trago a público porque não tem prova. Eu não vou duvidar do gremismo de ninguém, tá? Não duvido do gremismo de ninguém. Mas tem gente, e o Bagé sabe disso, tem gente dentro do Grêmio que faz esse lobby por ele não ser gremista, tá? Isso é fato. E se ele foi ver, só ele pode responder o porquê ele fez isso, porque ele fez aquilo. Ah, porque ele não lembra o horário do jogo, porque ele foi ver outdoor. Aí é um problema dele com ele que se manifeste. Eu não sou advogado de ninguém para defender, o Bagé nem precisa. Ele tem advogados muito bons, ele tem uma equipe jurídica muito boa, né? E eu nem sou advogado para isso. Já do Meneghetti, cara, eu causou uma estranheza, velho. Porque é um argumento que eu esperava ouvir da boca de dois colorados, dos mais famosos que tem aqui no Rio Grande do Sul. Um é o Fabiano Baldasso, é uma coisa que eu esperaria ouvir da boca do Fabiano Baldasso. Essa afirmação que o Grêmio está sendo grato ao Gaciba. Ou do Alexandre Ernst. Vocês lembram que ele pegou o violão aquela vez? Enfim, cara, como saiu do Meneghetti, apesar do Meneghetti eu não concordar, às vezes eu acho que ele, o inconsciente dele é um pouco clubista, muitas vezes, né? Ele não faz de propósito. Eu não também é que eu não tô aqui para duvidar da isenção. Se ele diz que é isento, quem sou eu para dizer que não? Tá. Quem sou eu para criticar, ou seja o Bagé, seja o Baldasso, ou seja o Meneghetti na fila do pão, né? Jornalistas os mais bem-sucedidos aqui na profissão, dos mais reconhecidos, tem altas audiências, eu sou só uma formiguinha perto deles aqui fazendo o meu trabalho e repercutindo isso daí, né? Mas me causou uma estranheza, cara, me causou uma estranheza isso daí. Eu até falei pra galera na live, a galera, pô, já não sei o quê. Cara, assim, ó, muito gremista vai ficar bravo comigo, mas o Leonardo Meneghetti foi. É uma das bases do jornalismo pra galera da minha geração, bem antes, 15 anos antes dele, ali em 2015, 16, dele se revelar a Colorado, quando ele apresentava o antigo toque de bola na Band ainda. Tá. Galera como eu, que era adolescente, 14, 15, 16 anos, era um exemplo que a gente tinha na profissão. Era um exemplo. No meu caso, ele, Davi Coimbra, o próprio Paulo Santana. Depois, ali no nível mais nacional, o PVC, o Mauro César, o João Carlos Albuquerque e o Lúcio de Castro, daquele bate-bola da ESPN. E me causou uma estranheza, tá? Talvez o subconsciente dele ali foi pro lado da galhofa e ele não percebeu. E também, se ele achar que não, enfim, é cada um com seu qual, né? Cada um com seu qual. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que tu achou dessa troca de farpas aí? Um dizendo que o outro não é isento, o outro dizendo que dá para dizer que não é gremista. O que tu achou? Deixa teus comentários aí. Like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e aqui, ó. Vamos lá, que domingo tem jogo do Grêmio já, né? Um abraço para vocês, até a próxima.